vale a pena memorizar, ok? Lembre-se da frase, há males que vêm para o bem. Continuando agora, olha só a agência reguladora como cai, hein? ANTAC, prova de 2009. Sabemos que sem água potável não há vida. Essa aqui também é questão clássica, eu escolhi para você memorizar. Preservam-se as relações significativas do texto, bem como sua correção gramatical, ao se substituir o verbo a pelo verbo existe. Doutores, o verbo haver tem como uma de suas significações, não são todas, mas uma das significações do verbo haver é o verbo existir. O que significa que quando eu estiver diante do verbo haver, eu posso sim substituí-lo pelo verbo existir. O que você vai ter que pensar e que raciocinar de maneira diferente é para o seguinte detalhe. Olha só o que eu vou colocar aqui. O verbo haver, então esse a aqui, ele vem lá do verbo haver. Esse verbo haver com sentido de existir, ele é um verbo impessoal. A gente vai falar com maiores detalhes sobre isso em um outro assunto do nosso curso, mas já posso te adiantar que o verbo impessoal é aquele verbo que não vai sofrer flexão de pessoa. O que significa, então, que ele vai sempre se apresentar na terceira pessoa do singular, independentemente dos seus prováveis e possíveis complementos. Esses complementos podem vir no plural sem problema algum. Vamos a um exemplo? Do verbo haver, flores no jardim. Pronto. A do verbo haver. E sempre na terceira do singular. Por mais que eu tenha o complemento dele no plural, como está acontecendo aqui com flores, esse verbo não vai para o plural. É isso que você tem que saber do verbo haver, que ele é um verbo impessoal, a consequência disso é que ele vai sempre ficar flexionado na terceira do singular. Isso quando ele for sinônimo de existir, quando ele tiver o sentido de existir. Claro que se ele tem o sentido de existir, então eu vou poder substituí-lo pelo existir. Agora, o detalhe é o seguinte, hein? Vou até mudar a cor da caneta aqui. O detalhe, galera, é que o verbo existir não é impessoal. Pelo contrário, o verbo existir, ele é um verbo pessoal. Qual é a implicação que vem disso daqui? Qual é a consequência? Se ele é um verbo pessoal, ele vai variar. Ele vai poder aparecer tanto na terceira pessoa do singular, como também na terceira pessoa do plural. O que significa que aqui haverá a chamada concordância verbal, tema que será estudado mais para o fim do nosso curso com maiores detalhes. Então, doutores, geralmente, quando cai em prova, vem com essa malícia. O cara pede para você substituir o verbo haver pelo verbo existir, de modo a cobrar de você essa correlação. Perceba, o verbo haver vai estar sempre na terceira do singular. Isso não significa que o verbo existir vai seguir esse mesmo comportamento, porque o verbo haver ele é impessoal. Anote, quando ele tem sentido de existir. Depois você fala, a professora falou que o verbo haver é sempre impessoal. Não falei nada disso. Quando ele tem o sentido de existir, ele é impessoal. Consequência, sempre na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo, a, na terceira do singular, flores. Isso aqui é plural. Não importa, o meu verbo não varia. É varia, viu, gente? Não é vareia, não. Então, o meu verbo não varia. Joia. Aí, quando eu vou para o verbo existir, o meu verbo varia. Então, significa que, se eu fosse trocar este verbo a, pelo verbo existir, que é seu sinônimo, como é que o verbo existir substituiria esse a, doutores? Na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural? Doutores, por favor, olhem aqui para a nossa frase. Há flores no jardim. Então, galerinha, isso aqui não está no plural? Isso aqui, inclusive, passa a ser sujeito. E aí, o meu verbo vai concordar com o sujeito. Então, olha lá. Existem flores no jardim. É isso que eu quero que você saia daqui
com essa informação. Isso aqui te ajuda e muito. Isso sempre cai. Isso, eu coloquei uma questão para não ficar repetindo. Mas eu poderia ter escolhido de inúmeras provas, de inúmeros anos. Não é uma questão antiga, fique tranquilo por ser 2009, tá? Isso sempre cai. Então, se aqui você tem essa expressão no plural, que inclusive a gente vai ver na aula de análise sintática, aqui essa expressão é sujeito. E aqui embaixo, você se recorda da famosa oração sem sujeito? É por isso que o verbo não vai para o plural. Aqui embaixo, a palavra flores não é sujeito. Então, não tem problema.